Oi, profs! Diariamente eu recebo perguntas e muitos pedidos de ideias e dicas de como aplicar as atividades que eu apresento para vocês. Então eu resolvi agora começar a gravar alguns vídeos dando dicas, mostrando algumas possibilidades de metodologia, didáticas que se encaixam nesses jogos lúdicos, porque nós sabemos que para você apresentar uma atividade lúdica em sala de aula, muita coisa a gente tem que levar em conta. Número de alunos, ambiente, o nível de aprendizagem e desenvolvimento deles. Então, a partir de hoje, eu vou gravar dicas de como aplicar determinada atividade para cada situação. Hoje eu vou começar com essa atividade aqui, que fez o maior sucesso lá no meu Instagram. Aproveitando, eu já quero dizer, se você ainda não conhece o meu perfil lá no Instagram, já entra lá, já segue e fique por dentro de todas as atividades que eu vou postando no dia a dia. Então, essa atividade do bingo, eu fiz diversas variações. Eu fiz com sílabas complexas, com palavras, fiz dos números. E se você tiver alguma dica ou algum pedido de bingo mesmo, que você queira alguma outra variação, deixa aqui nos comentários que eu tento fazer também para compartilhar com mais professoras. Então eu quero começar falando primeiro sobre o bingo das sílabas, como nós podemos aplicar essa atividade. Lá no material que eu enviei as cartelas e também sílabas separadas. Aquelas sílabas separadas são as sílabas que devem ser sorteadas no momento dos jogos. Não é a sílaba que fica com as crianças. Para eles fazerem a marcação na cartela, eu indico sempre tampinha de garrafa, ou você pode estar confeccionando com eles mesmo bolinha de papel. Eu não indico usar feijão, arroz, nada disso, porque eu já vi o desespero de algumas professoras que não deram certo com feijão. Teve até uma criança que colocou no nariz. Então, quando a pecinha é muito pequena, a gente tem que ter essa desconfiança. Então, eu prefiro tampinha de garrafa, bolinha de papel. Então, na cartela que tem as sílabas, eu gosto de fazer assim. A gente se organiza, distribui a cartela para as crianças, as pecinhas com que elas vão fazer as marcações. Essas bolinhas que estão em preto é só para separar um pouco uma sílaba da outra. E eu gosto de fazer assim. Geralmente, eu escrevo no quadro algumas palavras que contenham essas sílabas que podem ser sorteadas. Lógico que não serão todas, mas algumas sílabas irão ser apresentadas nas cartelas, conforme for tendo o sorteio. Então, eu escrevo a palavra no quadro e deixo em lacuna a parte das sílabas. Por exemplo, antes de preencher o quadro, eu observo quais são as sílabas possíveis que podem sair no sorteio. Então, aqui, se sair a palavra lhá, eu posso, depois que as crianças procuraram na cartela quem tem a sílaba lhá, vir e completar essa palavra. Aí você escolhe se você quer fazer na sílaba cursiva ou bastão. Então, saiu a sílaba sa, posso vir e completar e já ensinar também sobre o som dessa sílaba. Saiu pro, eu posso vir completar e ver com eles qual a palavra que pode ser formada. E sorteou a sílaba pro. Algumas crianças vão ter essa sílaba na cartela. Depois que elas fizeram a marcação, ou enquanto elas estiverem fazendo a marcação, porque também exige um pouco de tempo, e é bom porque aí o foco nesse momento não vai para a bagunça, nós vamos para o quadro. Enquanto as crianças estão procurando se tem o pro na cartela, o quadro vai ter alguma palavra com pro. Por exemplo, professora. Então aí a criança vai estar entendendo o significado dessas sílabas dentro da palavra. Então, além de ser uma atividade lúdica, que a criança vai estar brincando, é bem dinâmica, ela vai entender o sentido das sílabas dentro das palavras. A outra opção que eu também apresentei para vocês foi a cartela com palavras. Como podemos estar utilizando nesse jogo? O mesmo do quadro. Você pode estar escrevendo frases no quadro, deixar algumas frases, provavelmente
dentro daquela frase, em algum momento, uma palavra vai ser sorteada. Então, daí a gente tem que tomar o cuidado de ver quais são as palavras que podem ser sorteadas. Se de repente sair a palavra fruta e no quadro tiver escrito: a minha fruta preferida é morango. No momento que sair a palavra fruta, enquanto as crianças estiverem procurando na cartela a palavra fruta, depois nós direcionamos ao quadro, procuramos se na frase tem e circulamos a palavra. Então essa é uma das formas que eu gosto de estar apresentando esse jogo para as crianças, porque não só no momento de estar procurando as sílabas ou as palavras, os números, nós temos que entender que a criança precisa de um incentivo para estar disposto a aprender aquilo. Então, quando a gente traz uma atividade lúdica, faz diferentes metodologias, diferentes jeitos de aplicar, a criança começa a se interessar muito mais. E também na cartela dos números, podemos colocar quantidades, conjunto de quantidades no quadro, e conforme vai saindo aquele número, nós procuramos também o conjunto certo da quantidade indicada. Então, se você gostou desse vídeo e quer que eu continue explicando como eu aplico as atividades que eu posto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu tenho certeza que essas dicas podem ajudar muitas professoras em sala de